Vamos começar então a nossa sexta aula do nosso curso Brincando com Matemática, tá? Função exponencial. Então eu vou pedir para vocês que assistam o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem um comentário, tudo bem? Então vamos lá, né? O que nós temos aqui, ó? Hoje é dia 7 de 8 de 2020, são 14 horas e 40 minutos. Nós vimos, ao estudar uma função exponencial, que pode acontecer o seguinte: eu posso ter uma base, e essa base, ela tendo um expoente racional, ou seja, sobre a forma P sobre Q, ou seja, sobre a forma de uma fração, ela vai se converter numa raiz, onde o A se torna o radicando, o P se torna um expoente do radicando e o Q vai se tornar meu índice da raiz, tá? Então, eu vou fazer uma breve revisão de operações com raízes, tá? E só para a gente fazer uma revisãozinha. Então, vamos fazer uma revisão, tudo bem? Uma revisão bem simples para a gente poder continuar trabalhando. Então, o que eu vou abordar? Vamos abordar o seguinte, ó, por exemplo, vamos começar com adição e subtração. Ok? Então, vamos lá, olha só, bem rapidinho. Então, o que nós podemos fazer aqui, ó? Então, por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, eu vou ter aqui, ó, eu tenho uma laranja mais uma laranja, eu vou ter duas laranjas. Então, raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 raiz de 2. E se eu tivesse 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2? É só pensar em laranja. 3 laranjas mais 4 laranjas, 7 laranjas. Eu vou tratar a raiz como se fosse um objeto. Então, 3 mais 4, 7. Então, eu tenho 7 raiz de 2. Agora, o que acaba acontecendo? Eu posso fazer uma subtração. Ó. 5 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 é igual ao quê? 5 menos 2, 3 raiz de 3. Ou seja, eu não mexo no radicando, no número que está dentro da raiz, ok? Tá? Eu só vou mexer nos coeficientes que estão do lado de fora. E se eu tiver, por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3, o que eu faço? Eu não faço nada. Simplesmente eu não faço nada. Eu não posso nem somar, muito menos subtrair, tá? Raízes que têm radicandos diferentes. Então, continua sendo o quê? Raiz de 2 mais raiz de 3. E aqui continua sendo raiz de 2 menos raiz de 3. Eu não posso somar, nem muito menos subtrair raízes que possuem radicandos diferentes, ok? Uma outra coisa interessante é que nós devemos prestar atenção no índice da raiz, tá? Então, por exemplo, vamos analisar esse caso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 2 mais, vamos pôr aqui, 3 raiz cúbica de 2 mais 5 raiz quadrada de 2, ok? Peraí, deixa eu fazer isso aqui melhor. Tá? Mais 5 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz quadrada de 2. Então, observem o seguinte, eu só posso somar elementos cujos índices são iguais. Eu só vou poder somar elementos cujos índices são iguais. Então, eu vou poder somar esse com esse, ok? E eu vou poder somar esse com esse. Então, olha só, aqui é índice 3, índice 2, índice 3, índice 2. Então, eu não posso somar aqueles que têm índices diferentes. Então, por exemplo, aqui é 3 raiz de 2, e aqui é 3 raiz cúbica de 2, e aqui é 5 raiz cúbica de 2. Então, aqui eu posso somar. Então, 3 mais 5 vai me dar 8 raiz cúbica de 2, ok?
Já aqui eu tenho raiz quadrada e aqui eu tenho raiz quadrada. Então, aqui eu tenho 5 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 2. Olha, 5 mais 4 vai me dar 9 raiz quadrada de 2. Então, eu só posso somar ou subtrair raízes cujos índices são idênticos. E aqui, o que eu faço? Eu não faço nada, tá? Porque aqui é raiz cúbica e aqui é raiz quadrada, ok? Tudo bem? Então, se a gente imaginar uma situação assim, ó, vamos imaginar, por exemplo, a raiz quadrada de 5 menos 3 raiz cúbica de 5 mais 4 raiz quadrada de 5 menos 6 raiz cúbica de 5 mais 3 raiz cúbica de 5. Ora, quem são os que são raiz quadrada? Ó, raiz quadrada esse, raiz quadrada esse, tá? E quem são os de raiz cúbica? Esse é raiz cúbica, raiz cúbica, raiz cúbica. Então, eu só vou somar os que são raiz quadrada primeiro. Então, aqui o que eu tenho? Quando não tem nada na frente, é 1 aqui na frente, né? Então, eu tenho 1 mais 4. Então, eu vou ter 5 raiz quadrada de 5. Aqui eu tenho menos 3, menos 6, mais 3. Olha, mais 3 com menos 3 dá 0. Então, sobra menos 6. Menos 6 raiz cúbica de 5. E eu não posso fazer mais nada. Por que eu não posso fazer mais nada? Porque os índices são diferentes, tá? Tudo bem? Esse seria o meu resultado final. Vamos analisar agora. Nós analisamos o quê? Nós analisamos adição e subtração com índices iguais e com índices diferentes, ok? Vamos ver o que acontece na multiplicação. Por exemplo, se eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3, é a mesma coisa de eu fazer isso. Ó. Eu vou colocar os radicandos 2 e 3 embaixo do mesmo radical, 2 e 3, então eu posso dizer que é igual a raiz de 6. E se eu tivesse raiz 5, 3 e 4? Mesma coisa, coloco todos embaixo do mesmo radical, coloco 3, coloco 4 e aqui vai virar o quê? 5 vezes 3, 15, 15 vezes 4, 60 e é raiz quadrada. Observem que quando eu não coloco nada é raiz quadrada, tudo bem? E, de novo, eu posso fazer essa multiplicação porque os índices são iguais, ok? Então, se eu tiver, por exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5, e vai ser raiz cúbica de 2 vezes 5, que é igual a raiz cúbica de 10. Tá bom? Então, tudo bem na multiplicação? Tranquilo, né? Bem fácil, ok? Vamos ver agora como seria a divisão. Vamos ver como seria a divisão enquanto os índices são iguais. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tenho raiz quadrada de 16 dividido pela raiz de 4. Eu posso colocar ambos sobre o mesmo radical, 16 sobre 4, vai me dar raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4 é 2, tudo bem? Tá? Ok? Então, eu posso fazer a mesma coisa, tá certo? Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, raiz de 81 sobre raiz de 9. Olha, eu coloco ambos sobre o mesmo. Mesmo radical, 81 sobre 9, vai me dar o quê? 81 dividido por 9 é 9. Então, raiz de 9 é 3, ok? Tá bom? Só lembrando uma coisinha, muitas vezes o pessoal esquece o quê? Como que eu penso o que é raiz quadrada, né? Então, eu sei, por exemplo, ó, 2 vezes 2 é 4, se somente C, né, que é 2 ao quadrado,
2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Se somente C, a raiz de 4, a raiz quadrada de 4 for 2. Então, o que acaba acontecendo? Ó, eu sei que o meu expoente, vamos usar uma outra cor, eu sei que o meu expoente, ele se transforma em índice, eu sei que a minha base, ela se transforma na raiz, e eu sei que a minha potência se transforma no meu radicando, tá? Só para guardar os nomes, então, se eu tiver um negócio assim, ó, se eu tiver um negócio assim, aqui é A, aqui é N, então aqui eu sei que esse daqui, opa, desculpa, vamos lá, fazer um sinal de igual aqui, igual a B, eu sei que aqui, ó, esse é o meu radicando, ok? Esse daqui é a minha raiz, esse daqui é o meu índice, ok? E esse daqui é o meu radical, tá bom? Então, muito bem. Vamos lá. Então, nós estamos vendo o quê? Nós vimos multiplicação e divisão, tá bom? Nós vimos adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar vendo essas propriedades numa próxima aula. Até a próxima. Tchau!